será o primeiro de uma série de vídeos que nós faremos ao longo do ano, né, em relação à questão dos desafios da educação. O consenso que emerge entre nós, educadores, pais e estudantes também, é o mesmo: a educação no país está em crise. Os números demonstram o tamanho do problema que nós temos. Mais de 60% dos alunos do quinto ano não conseguem interpretar textos simples, tampouco fazer cálculos matemáticos básicos. E, nesse sentido, os problemas decorrem da falta generalizada de investimentos, a baixa participação das famílias na educação dos filhos, as carências estruturais da escola pública, os problemas na formação docente, entre outros aspectos decorrentes deste problema. Para discutir os desafios da educação especial neste processo, convidamos a educadora Sandra Brenner. É um prazer estar podendo participar contigo dessa série de programas e poder falar um pouquinho sobre educação especial, que é uma área, né, tão importante dentro da educação. Eu sou a Sandra Brenner Westerreich, sou especialista em educação especial, também estou fazendo mais um pós agora em educação inclusiva, sou orientadora, fui colega tua, né, no APD, lá na UBRA. Então, sempre me dediquei, desde que ingressei nesta área da educação, a buscar mais informações para que melhor se pudesse atender essa clientela. A educação especial, ela, desde 1948, ela vem passando por um processo de transformação. E a educação inclusiva, ela já era falada na Declaração dos Direitos do Homem. E nós estamos hoje em 2022 e ainda não conseguimos, né, tornar essa proposta ou este projeto executável, né? Por quê? Porque quando se pensa na clientela da educação especial, ocorre várias outras situações que nos reportam a não ter condições. E em 1994, com a Declaração de Salamanca, eu acho que todo mundo lembra, foi que ela entrou mais forte a questão da educação inclusiva. Porque até então, a pessoa com deficiência intelectual e múltipla, que na época era denominada deficiência mental, era entendida como sujeito incapaz de aprender. E se sabe que não era bem assim, né? Já em 93, um ano antes da Declaração de Salamanca, quando eu encaminhei aqui o projeto para reconhecimento desta instituição como escola e encaminhei o regimento para ela ser reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação, levou 3 anos tramitando, porque eu colocava num artigo que nós íamos alfabetizar pessoas com deficiência mental, porque estava acontecendo aqui. Então, só por essa razão que eu colocava no regimento. Mas, graças a Deus, eu consegui por insistência, né? No final de 3 anos, a pessoa do conselho me disse: não tem mais argumento, agora vou aprovar teu projeto. Então, a nossa escola passou a ser reconhecida como escola. Foi uma das primeiras da nossa região carbonífera aqui a ter reconhecimento enquanto escola. E esse reconhecimento foi muito importante pela valorização, né, que se dá à pessoa que tem um déficit intelectual, né? Seja intelectual, seja físico, seja deficiente intelectual e físico, que são os múltiplos. Então, é um longo caminho que estamos trilhando, né? Então, em 94, pela Declaração de Salamanca, foi determinado que a educação para todos. E aí isso, né, nos reporta para a LDB, que diz que eles devem receber atendimento preferencialmente na rede regular de ensino, né? A escola, nos dias de hoje, ainda se considera incapaz de atendê-los,
Então tem uma série de fatores que precisamos ainda rever num país onde sente-se que a educação está bastante defasada. Quais seriam os maiores desafios para o educador que atua nesta área? Pela fala, né, dos educadores que se sentem despreparados, seria, em primeiro lugar, acessibilidade nas escolas, né, adequação das escolas para atendimento do alunado diferente, maior qualificação por parte dos professores, maior recurso por parte dos governantes e um olhar também diferenciado para essa escola inclusiva, porque a escola inclusiva não são só determinados aspectos, ela tem que ser acessível, seja na metodologia, seja no currículo adaptado, nos recursos que serão utilizados, escola que possa oferecer os serviços da monitoria quando necessitar, porque é de direito, consta em lei. Então, tem crianças que não podem ir para a escola porque não tem um monitor, né? Então, a criança fica perdendo, né? E ela está sendo limitada ou excluída do seu direito porque não tem um monitor para auxiliar, né, o atendimento dela. Mas esse monitor é muito claro na legislação, ele não é o professor, ele vai auxiliar esse aluno, mas ele não vai trabalhar com as questões pedagógicas. Quem vai trabalhar com a questão pedagógica são os professores. Então, acho que o mais emergente seria essa conscientização, né? Principalmente dos nossos governantes e das políticas públicas também, né? Que se direcionem tudo para esse caminho. Agora, olhando para fora do ambiente escolar, como você, uma educadora que atua tanto na formação dos professores como na gestão de uma escola especial, percebe os processos de inclusão na sociedade? Que pergunta, Paula, que pergunta. Porque assim, se fala em inclusão, defendo muito a inclusão, desde quando não se falava ainda em inclusão. Tive a influência da professora Silvana Leinbauer, que ela na época era coordenadora do curso de Educação Especial da PUC. Ela veio fazer um trabalho maravilhoso com a gente aqui. Foi quando ela veio dos Estados Unidos e trouxe esse desejo de se fazer inclusão também no Brasil. Durante 10 anos nós trabalhamos juntos. E ela me disse, nós temos que mudar o conceito lá na tua escola. Vamos botar no lixo o conceito de pessoa com deficiência de incapacidade e pensar em pessoas capazes. Todas as pessoas têm capacidade. Todas elas podem aprender e basta que nós, sujeitos típicos, busquemos as possibilidades para ela, né? Isso começou em 1989. Em 1995, a gente foi a São Luís do Maranhão num congresso, num auditório com 800 pessoas. Nós fomos defender o planejamento individualizado de ensino, porque nós já tínhamos construído aqui. E nós fomos a primeira escola a construir planejamento individualizado de ensino. Primeira escola do Brasil. Tá? Posso dizer com bastante segurança isso. 20 anos depois, qual foi minha surpresa? O planejamento individualizado de ensino toma corpo. Eu era tida como a louca ao cubo porque eu defendia essa inclusão de alunos com deficiência inclusos na escola regular, e aí, né, ele passou a ser visto de uma outra forma. Mas só que, infelizmente, tudo isso que eu coloco, Paula, ainda não foi colocado em prática, ainda não está, ainda estamos caminhando. Às vezes, quando eu falo inclusão, eu penso que estamos lá em 1990, porque as coisas continuam da mesma forma. Trabalhei muito com formação de educadores, tu sabe como eu defendo isso, falei muito, tá? Tenho
Tenho orgulho de algumas pessoas que seguiram pelo caminho. A Andréa Colares é uma que eu sempre digo, me orgulho muito dela. Ela foi minha aluna e hoje trilha pelos caminhos da educação especial. Tenho outras alunas que também seguiram, mas isso é um número bem limitado. Os professores buscam, mas precisa de mais estrutura para que realmente a gente efetive a inclusão. Se não houver conscientização do poder público, dos nossos governantes, nós vamos passar mais 10, 20, 30 anos ainda falando na mesma coisa. Se avança 10 passos, se retrocede 3. Aí se avança mais 10. Então a gente passa nesse constante retrocesso e ela continua não existindo. Nossos alunos, nossa clientela ou as pessoas com deficiências continuam sendo discriminadas. Muitas vezes eles não têm um nome, eles são vistos como fulaninho Down. Então basta que a gente olhe para ele com possibilidades e não em cima do CID que ele tem, não em cima do estereótipo, não em cima da deficiência. Então eu quero agradecer a disponibilidade da professora Sandra Brenner de estar aqui conosco, participando dessa série de vídeos sobre educação, um tema assim emergente, e dizer o quanto é importante nós trazermos nesse espaço, Sandra, a questão dos investimentos que são necessários, as políticas públicas de inclusão, e o nosso compromisso e a nossa responsabilidade enquanto educadores, enquanto sociedade com este tema. Convido você a continuar participando conosco, assistindo os nossos vídeos e essa série voltada para a educação. Vereadora Paula.